devem estar estranhando a minha forma de abrir a aula de hoje. É porque às vezes a vida precisa de pausas. Então eu quis começar a nossa aula de hoje com um pouco de silêncio. Às vezes é preciso parar para refletir. Às vezes é preciso parar para ouvir as vozes de dentro. Porque tem hora que há tanta voz externa, tanto barulho exterior, que nos atrapalham de ouvir as vozes interiores. E essa música ao fundo, I Am Not Alone, Eu Não Estou Só, ela foi colocada aqui com essa mensagem para te dizer que você não está só. Por mais que às vezes pareça. Por mais que em muitas situações vocês se sintam sós, eu me sinta só. Mas no fundo nós não estamos. Às vezes a gente tem dificuldade de sentir a presença de Deus, né? Que todos nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus. Sentir a presença de energia boa. Sentir que realmente alguém está ali com você, não só de corpo, mas de coração. Mas na verdade é preciso muitas vezes trabalhar a nossa mente e o nosso coração e entender que no mais profundo da nossa alma nós sabemos, e ela também sabe, que realmente, absolutamente só, nós nunca estamos. Porém, na correria da vida, nesse desespero de vida que a gente leva, são tantas as vezes que a gente não para fazer silêncio. São tantas as vezes que a gente não para respirar profundamente e olhar para dentro e tentar entender, né, o que está acontecendo conosco. Então, quero abrir essa aula de hoje nesse módulo novo, deixando essa mensagem para vocês. É preciso, às vezes, fazer silêncio. Tá bom? Então, vamos lá. Professora Keliane Pacheco aqui com vocês, como sempre. Nós vamos trabalhar agora um módulo novo, tá? Nós vamos trabalhar um módulo de Direito Empresarial e Trabalhista. Esse é o módulo da vez. Então, nós estamos na nossa aula 1. Nós vamos trabalhar uma pequena introdução sobre a CLT, tá joia? Então, fica atento aí comigo, para que você possa absorver tudo da melhor forma possível. Então, nós vamos abrir a nossa aula falando um pouquinho sobre a CLT e a reforma trabalhista, focado na evolução nas relações de trabalho, tá? Quando nós falamos em CLT, o que é CLT? Consolidação das leis do trabalho, como está aqui, né, no nosso material de apoio de estudo, tá? A CLT, ela foi instaurada na era Vargas, tá bom? E as normas que regem, então, essas relações de trabalho entre empregador e empregado são conhecidas como direito do trabalho. É de conhecimento da maioria de vocês aí que nós temos o Ministério do Trabalho, nós temos a própria CLT, né, que é a consolidação das leis do trabalho. Nós temos aí os direitos e os deveres, tanto do empregador quanto do empregado. E essas leis, elas precisam existir para que haja um equilíbrio na relação trabalhista. Porque nós sabemos que muitas vezes há os conflitos, né? Há divergências entre opiniões, mas é preciso que, né, exista um senso comum. E esse senso comum foi acordado aí, então, pelo governo, na época do presidente Getúlio Vargas, no ano de 1943, mais precisamente dia 10 de novembro. Tá? Então vocês vão perceber que a CLT ela é nova,
1943 está logo ali atrás, gente. Então vocês vão perceber que as leis do trabalho, conforme nós conhecemos hoje, ela é recente. E mesmo assim, ainda traz, muita polêmica. Muito se é falado, muito se é discutido ainda a respeito das leis do trabalho, né? Infelizmente, quando o cenário se encontra no momento negativo ou até em crise, uma das primeiras medidas que se tomam é mexer aí nos direitos dos trabalhadores. É reduzir alguma coisa, é tirar alguma coisa, flexibilizar, né, pagamentos e direitos, e assim vai. A nossa aula, ela vem para explicar para vocês as partes principais que envolvem tanto os direitos quanto os deveres da empresa e do colaborador. São muitas leis, a CLT é muito extensa, tá? Ela é enorme, ela é muito grande e eu vou me ater às regras principais, eu vou me ater àquilo que todo bom trabalhador, né, empresário tem que saber, alinhado pelo menos no básico, tá? Porque nossas aulas são um número reduzido, então não consigo trabalhar tudo. Portanto, preste bastante atenção no que nós vamos estudar a partir de agora. Combinado? Olha só, a CLT resultou da coletânea de inúmeras leis esparsas. O que são leis esparsas? São leis soltas, espalhadas. Uma lei aqui, outra ali, uma lei que cobre tal direito e que intensifica tal dever. Então a CLT pegou todas essas leis soltas, aqui e ali, e aglomerou, tá? Num único volume, numa lei única, contendo todas elas em separado, porém contidas num único documento. Então, existentes, né, que disciplinavam aspectos sobre como direito individual do trabalho, direito coletivo, fiscalização do trabalho, dentre outros, além de legislações específicas de determinadas profissões. Nós sabemos que, de acordo com algumas profissões, as leis são um pouco diferentes. Embora tenha sido revolucionária para a época, resta a pergunta: após mais de 70 anos de vigência, a consolidação das leis do trabalho ainda é necessária? Sim, né? Mesmo com as leis aí, não só, gente, do empresário, do trabalhador, não, todas as leis que existem, já é difícil manter uma ordem. Imagina sem as leis. Então a resposta ela é o quê? Sim, sem dúvidas que sim. Mesmo diante de todos os avanços ocorridos ao longo desses anos, ainda persiste a condição de hipossuficiência. O que é isso? Palavrinha estranha, não é verdade? O que é hipossuficiência? É a não condição financeira de se sustentar. É aquela pessoa que não tem condição própria de autossustento. Então, automaticamente, ela depende de outra pessoa. No caso aqui, nós estamos falando do empregador e do trabalhador, tá? Então, quem tem o poder econômico concentrado nas mãos? O empregador. E quem precisa? O trabalhador. Então, essa relação de hipossuficiência, ou seja, o trabalhador ele é dependente do seu patrão. A partir do momento que esse funcionário, que esse colaborador, porventura, venha a ter o próprio negócio, então ele muda a condição. Aí ele será autossuficiente, ele será capaz de se sustentar. Quase que não sai, né, gente? Ele será capaz, então, de se sustentar. E aí invertem os papéis. Ele terá trabalhadores dependentes dele. Então ficou tranquilo aí para poder entender essa palavrinha estranha, não é verdade? Olha só, o receio do desemprego, o controle de tempo, de espaço de produção exercido pelo empregador são fatores que mantêm a desigualdade entre as partes nas relações de trabalho. Por que desigualdade? Porque quem tem o poder na mão é o empregador. Ele fez por onde?
ele inventou um produto novo, ele criou uma empresa nova, ele abriu o seu próprio negócio, então ele está no direito dele, né, de exercer então o seu ramo de trabalho e exercer aí a sua liderança. E nós, né, aqueles que ainda não são donos do próprio negócio, nós estamos sujeitos então ao empregador. E tá tudo certo. Nesse ponto ninguém está errado. Né? Se eu tenho um negócio que é meu, eu vou gerenciá-lo, eu vou comandá-lo do meu jeito. E aquele que quiser trabalhar comigo terá que se adequar às minhas regras, às minhas normas, desde que elas estejam também dentro de onde? Da lei. Tá bom? Desde que elas estejam dentro da CLT e da Convenção dos Comércios, né? Que são leis que amparam aí o empregador, as empresas. Tranquilo até aqui? Assim, esse continua a ser o escopo da CLT. Qual que é? Estabelecer relações harmônicas entre as classes trabalhadoras e empresariais, equilibrando pela lei a superioridade econômica que o empregador tem em relação ao empregado. No entanto, embora seja indiscutível essa condição de hipossuficiência, ou seja, de dependência do trabalhador, não podemos esquecer que o transcorrer dos anos trouxe mudanças nas relações de trabalho, diminuindo em parte a prevalência do poder do empregador. O que isso quer dizer? Com as leis trabalhistas, foi minimizado, né, algumas situações de talvez exploração da mão de obra. Tá? Por quê? Porque não havia amparo suficiente. Hoje há amparos para ambos os lados. E se essas leis forem exercidas da maneira correta, eu garanto para vocês que não haverá injustiça. Não haverá injustiça. Desde que as leis sejam cumpridas da forma que elas precisam serem cumpridas. O problema é que a gente sabe muitas vezes, né? É preciso falar sobre isso com certo cuidado, mas nós sabemos que muitas vezes há aí um desvio de função. Às vezes você é contratado para fazer um trabalho A e você é designado ou te é pedido para fazer funções B, que não tem nada a ver com aquilo que você foi contratado. Isso é desvio de função. Mas, de contrapartida, nós vamos perceber também que tem muitos colaboradores que não cumprem as cargas horárias conforme são pedidas. Né? Acaba, às vezes, saindo da função também que lhe foi oferecida. Então, há que haver, sim, esse equilíbrio, há que haver essa autorresponsabilidade, tanto da parte empregadora quanto da parte trabalhadora. E nós sabemos que, infelizmente, há deslizes, né, de ambas as partes. Existe aí máximas que regem a lei, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que, na prática, muita coisa acaba sendo diferente. Mas o importante é cumprir aquilo que está cabido de direito e dever, tanto de um lado quanto do outro, ok? Hoje os trabalhadores são mais conscientes de seus direitos e mais protegidos por suas entidades de classe. Nós temos então aí, por exemplo, o sindicato rural, nós temos o sindicato dos trabalhadores em forma geral, nós temos o sindicato dos advogados, sindicato dos professores. Então nós temos aí vários órgãos de classes também que vão amparar trabalhador X ou Y de acordo com a profissão que ele se encontra. Tranquilo? Elevados ao nível constitucional, os direitos trabalhistas são cumpridos pela maioria dos empregados e garantidos pela Justiça do Trabalho. Então nós temos aí um ramo, né, da área do Ministério que cuida dos direitos empresariais e também trabalhistas. Tranquilo? Partindo-se da premissa de que essas relações sofreram mutações nesses mais de 70 e 90 anos, né? Se você for fazer a conta real, de 1943 para 2020, dá quase 90 anos, tá? Então, mudou-se. Por quê? Porque a modernidade mudou a sociedade. Então, o parlamento aprovou a reforma trabalhista em 2017. Então, logo aqui atrás teve uma reforma. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que mudou, tranquilo? Essa modificação foi a mais profunda que houve
na legislação trabalhista desde quando ela foi implantada, tá bom? Então nós vamos abordar nesse módulo aqui alguns aspectos principais de cunho geral, tá? Uma base que todo e qualquer cidadão precisa e deveria conhecer. A lei é muito ampla, então não vou conseguir trabalhar ela toda com vocês, mas o principal nós vamos trabalhar. Olha só que frase bacana. De nada adianta a empresa dispor de ótimos recursos materiais como máquinas, equipamentos, dinheiro, etc., se não possuir recursos humanos capacitados e motivados para utilizá-los. Então, de nada adianta você ter um equipamento de última geração, você ter aí ferramentas excelentes de trabalho se você não tem mão de obra qualificada. E muitas vezes hoje no mercado de trabalho, gente, dependendo do cenário, eu vou dizer para vocês, tá? Desculpa a sinceridade, mas não tá faltando emprego. Muitas vezes tá faltando mão de obra qualificada. Às vezes a gente estuda até um certo nível e para. Não investe mais no seu conhecimento, não investe mais em cursos, estaciona. E aí o seu conhecimento, a sua qualidade trabalhista, ela vai ficando defasada. E aquele que está sempre se aprimorando, está sempre se melhorando, ele vai ganhar espaço no mercado de trabalho. E infelizmente você que não se aprimora, você que não investe em si mesmo, vai ficar para trás. Ah, professora, mas é complicado, né? A situação que eu me encontro hoje, eu não consigo fazer um curso avançado, eu estou sem recurso financeiro para investir. Posso falar? Nós temos hoje um professor gratuito que chama YouTube. Você pode aprender muita coisa por lá. É oferecido hoje em várias plataformas vários cursos gratuitos. Faça os cursos gratuitos. Se hoje você não consegue dispor de um capital financeiro para fazer um curso a nível maior, seja humilde, abrace tudo aquilo que você puder que está ao seu alcance. Fica aí a dica. Hashtag fica a dica. Então, olha só, nós vamos abordar aqui as principais rotinas de um departamento pessoal, tá? Departamento esse que cuida da aplicação e execução dos direitos e deveres, tanto do empregador quanto do empregado. Como, por exemplo, a admissão, carteira de trabalho, tá? Principais cálculos e descontos da folha de pagamento, férias e 13º, INSS e FGTS, imposto de renda, né, caso haja, dependendo da renda salarial, rescisão de contrato e etc. São alguns assuntos que nós vamos abordar aqui na nossa aula, tá bom? Nesse módulo da vez. Combinado? Vamos dar um timezinho e vamos ver um vídeo motivacional nesse momento? Pode ser? Quero deixar vocês aí com um vídeo que vai te incentivar a estudar. É um vídeo diferente dos que eu tenho trabalhado e postado aí para vocês. Esse vídeo vai falar um pouquinho sobre a dificuldade nos estudos, tá? Conta a história de um menino que sofria implicância, bullying na escola, né? Quem já não passou por isso na vida? Tranquilo? Então presta atenção no vídeo aí, tá? E daqui a pouquinho eu volto para a gente poder encerrar essa nossa primeira aulinha. Muito bem. Quantas vocês acertaram? Cat? 25. Excelente, Cat. Mark? 30. Muito bom, Mark. Quase todas. Benjamin? Benjamin, quantas você acertou? Nada. Ei, Benny, você era o cara mais burro da classe. Mas sabe o que disseram no Cronkite no jornal de ontem? Que você é o cara mais burro do mundo. Você não foi feito pra fracassar, Benny. Eu sou burro, mãe. Não é não. Você é um menino inteligente. Escuta aqui, escuta aqui. Você não está usando essa inteligência. Continue tirando notas como essas e vai passar a vida toda varrendo o chão numa fábrica. Não é a vida que eu quero pra você. Também não é a vida que Deus quer pra você. Sim, mãe.
Mãe, meu cérebro não funciona. Benny, seu cérebro funciona. Não, mãe. Você tem o mundo todo aqui. Você só tem que enxergar além do que vê. Mãe, eu quero ser médico. Você pode ser o que quiser nessa vida. Você está no controle de sua vida. Seu futuro está em suas mãos. E o que você faz hoje é importante. Você tem a tela para criar a vida que você deseja. No passado, não acreditava que estivesse no controle da minha vida. Eu não via a força e o poder que eu tinha dentro de mim. Então eu estava vivendo uma vida que eu não estava muito orgulhoso. Eu estava culpando forças externas pelas minhas circunstâncias. Eu estava culpando todos e tudo, menos eu. Um dia, pela primeira vez, comecei a olhar dentro de mim. Eu comecei a me culpar pelas coisas que eu não queria, e isso mudou tudo. Quando percebi que estava no controle do meu destino e do meu futuro, percebi quanto tempo perdi acreditando de outra forma. Tudo está em suas mãos. Os resultados que você está obtendo são os resultados que você merece. Uma vez que você merece mais, você receberá mais. Você pode fazer qualquer coisa se realmente quiser. A grandeza dentro de você esperando para ser libertada, confiança em suas habilidades e autofala positiva são as chaves para suas conquistas e crescimento da vida. Um pensamento afirmativo de que você realmente acredita em si mesmo é tudo o que você precisa para desbloquear seus desejos e se tornar imparável. Essa é a diferença entre a maioria e os poucos. Os poucos estão sempre com fome para crescer. Eles estão obcecados em elevar o nível, obcecados em definir o padrão. Os poucos são os campeões mundiais, os vencedores, os líderes. Aqueles que são lembrados muito depois de terem partido. Aqueles que fizeram o que os outros acham impossível. Diga, eu cheguei longe, mas eu posso ir mais longe. Eu vou mais longe. Esse mês é meu, esse ano é meu, essa década é minha. Eles não eram sobre-humanos, mas eles conseguiram uma mentalidade sobre-humana. Eles não se conformaram. Eles não entraram na fila. Eles não acreditavam em opiniões que não eram deles. Eles não foram desviados por coisas que não eram importantes para seus objetivos e sonhos. Eles definem o padrão e quando alcançaram seu objetivo, eles estabeleceram um objetivo maior, um padrão mais alto. Diga! Eu vou conseguir o meu maior potencial. Eu vou empurrar para o próximo nível. Eu nunca vou parar. Eu acredito que eu mereço mais. Eu sei que vou conseguir mais. Eu defino o padrão, Eu estou com fome. Com fome para o próximo nível. Com fome de crescimento. Eles ainda não viram nada. Eu nem esquentei. Eu decido até onde vou. E eu não vou parar. Está com fome? Você está com fome de crescimento? Anda! Você tem uma história para contar. Você não precisa de permissão para se tornar a melhor versão de si mesmo. Você pode simplesmente ir lá e ser isso. Então, da próxima vez que você tiver um sonho, não pare com os pensamentos que sussurram. Não sei como alcançá-lo. Aprenda como torná-lo uma realidade. Quanto mais alto você subir, mais pessoas tentará arrastá-lo para baixo. Quanto melhor você conseguir, mais críticas você atrairá. É a vida. Não deixe a sombra deles bloquear a sua luz. Não deixe que suas palavras, baseadas em seus próprios medos e limitações, impeçam você de ir atrás do que deseja. Nunca deixe que as opiniões dos outros te afetem. Viva a sua vida. O sonho que você espera está lá esperando por você. Apenas não pare. Oiê!
Já voltei. Gostaram do vídeo? Legal, né? Pois é, acho que todos nós já passamos por essa situação na vida. São cenas de um filme, tá? O filme chama Mãos Talentosas. Depois, se você quiser ver o filme, fica aí a dica. Vamos retomar a aula aqui? Empregado e empregador. As normas que regem as relações de trabalho entre empregado e empregador são conhecidas como direito do trabalho, tá? E ela é hierarquicamente superior a qualquer outra fonte do direito do trabalho e sempre deverá prevalecer. Então, essa lei traz para nós algumas diferenças, tá? Baseada em artigos. Então, no artigo 2, vai dizer que considera-se empregadora a empresa, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Então, pode ser um único proprietário e pode ser mais de um proprietário, formando aí, então, uma sociedade, uma entidade coletiva de trabalho também. No artigo 3, vai dizer quem é o empregado, tá? Considera, então, empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. O que é não eventual, gente? De vez em quando, tá? Porque o trabalhador ele é considerado funcionário a partir do momento que ele tem um contrato fixo e ele é assalariado por isso, ele tem jornada de trabalho a cumprir. Uma prestação de serviço eventual é algo que acontece de vez em quando, tá? Vai acontecer na cidade um evento X ou Y. Sinal que isso não acontece todo dia. É algo esporádico, tá bom? Dá um cafezinho aí? Então, o trabalhador ele não pode ser de vez em quando, tá? Esse de vez em quando ele vai enquadrar na categoria de horista ou prestador de serviço. Tranquilo? Identificação profissional. A carteira de trabalho, pessoal, e previdência social, mais conhecida aí como CTPS, essas siglas são muito usadas, tá? Nas áreas de recursos humanos, departamento e até mesmo contabilidade. Então, esse documento aqui é obrigatório, tá bom? Para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e também para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Tá? Então, a carteira de trabalho, ela é a identidade do trabalhador. Quando você nasce, não é tirada a certidão de nascimento para comprovar que você veio ao mundo, que você existe, que você não é indigente? Então, quando você entra no mercado de trabalho, a carteira de trabalho é a sua certidão de nascimento para o mercado trabalhista. Se é que eu posso usar essa expressão. Então, aqui vai conter toda a sua vida profissional, tudo aquilo que acontecer com você ao longo do seu tempo engajado no mercado de trabalho, tá? O empregador fornecerá ao empregado, no ato da admissão, quando você foi contratado, tá? Documento do qual constem a data da admissão, a natureza do seu trabalho, o salário e a forma de seu pagamento. Se é via banco, se é em espécie, talvez uma conta salário, tranquilo? Depósito bancário e assim por diante. A carteira de trabalho e previdência social será obrigatoriamente apresentada contra recibo. O que é contra recibo? Tá? Você vai entregar sua carteira de trabalho na empresa cuja qual você será contratado e a empresa te dará em contrapartida um recibo certificando de que você entregou a carteira. Tá? A empresa ela tem um prazo máximo de 48 horas para te devolver sua carteira devidamente anotadas, todas as referências necessárias, tá? Em relação à sua contratação, à sua profissão, salário, a data cuja qual você foi contratado e assim por diante, tá bom? Quando ela te devolve sua carteira, quando a empresa, né, te devolve sua carteira, você assina um documento, um contrarrecibo, comprovando que a sua carteira foi devolvida. Isso ampara ambas as partes, para não haver nenhum tipo de contratempo em relação a minha carteira, né, foi entregue e até hoje não me devolveram. Então, o contrarrecibo ampara tanto o empregador quanto, né, o empregado. Tranquilo? Na sua carteira de trabalho serão anotados todos os dados referentes à sua vida profissional. Admissão e demissão,
quando você entrou, quando você saiu da empresa, sua conta de FGTS, suas férias, suas promoções, seus salários, alteração de cargo, tá? Então, a carteira de trabalho, ela tem aí a função de registrar todas as empresas onde você trabalhou e os cargos que você ocupou. Então, ela é hoje, por suas anotações, um dos únicos documentos a reproduzir com tempestividade. Mais uma palavrinha, né, diferente. O que é tempestividade? Dentro do prazo. Intempestivo, fora do prazo. Tempestivo, dentro do prazo, tá? Então, a carteira vai reproduzir em tempo real a sua vida funcional enquanto trabalhador. Essa carteira de trabalho vai te garantir, então, acesso aos seus principais direitos trabalhistas, tá? Eventualmente, quando você for desligado da empresa, por exemplo, seguro-desemprego, quais benefícios previdenciais você tem junto ao INSS, FGTS e assim por diante. Tá joia? Quero lembrá-los que nós não damos a devida importância ao cuidado com esse documento. E às vezes a gente guarda em qualquer lugar ou perde, não cuida, tá? A carteira de trabalho, se você perdê-la, você consegue tirar a outra numa segunda via mediante boletim de ocorrência. Por que tem que fazer o boletim de ocorrência? É um cuidado com você. Vai que você perdeu ela ou alguém agiu de má fé. Nós não sabemos, né? Hoje em dia tudo é possível. E alguém vai usar sua carteira de trabalho para fraudar alguma coisa em seu nome. Na ausência da identidade, esse documento, ele vai te amparar e vai te identificar muitas vezes. Tá? Então, ele substitui a sua identidade em muitos casos. Então, cuidado com esse documento, tá? Ao perder a carteira de trabalho, você, infelizmente, vai perder essas anotações que constam aqui, ó. Tá? Nas folhas da sua carteira de trabalho, que é o seu histórico trabalhista. Isso vai ficar registrado eletronicamente, junto dos órgãos pertinentes, Ministério do Trabalho, sindicatos e afins. Mas você não vai ter mais esse controle aqui em mãos, ó, por exemplo. Né? Na sua segunda via, não tem como passar a carteira de trabalho a limpo. E se você trabalhou numa empresa que hoje não existe mais e precisar de alguma coisa dela, como é que, né, será feito? Portanto, cuidado com a sua carteira de trabalho. Tá joia? É ela que identifica vocês. Bom, hoje eu vou ficando por aqui, tá? Essa foi nossa primeira aula. Na próxima aula nós vamos trabalhar sobre preenchimento da carteira de trabalho. Tranquilo? Nós vamos trabalhar aqui um pouquinho mais sobre, ó, como preencher a carteira de trabalho, até mesmo para você acompanhar, para ver se a sua carteira de trabalho está sendo preenchida corretamente, tá? É um módulo gostoso, é um módulo que nós precisaremos de fazer contas, portanto, preparem as suas calculadoras. Nós aprenderemos alguns cálculos trabalhistas para que você possa ter noção de como calcular os seus direitos e se você amanhã ou depois vir a trabalhar na área de RH, o departamento pessoal, você tem um conhecimento a nível geral aí para poder oferecer para o seu futuro empregador, tá bom? Então aproveitem ao máximo esse módulo porque ele é muito bom de trabalhar e ele é interessantíssimo. Ele tem a ver com os seus direitos e tem a ver também com os direitos e deveres do seu empregador, da empresa cuja qual você trabalha ou irá trabalhar. E amanhã ou depois, se você for dono do seu próprio negócio, você precisa entender também, porque a partir desse momento a situação muda. Se hoje você está nessa condição de exigir que seus direitos sejam respeitados e executados, amanhã ou depois você também, como empregador, terá o mesmo direito de fazer valer, então, aí as leis a seu favor também, tá bom? Então é uma via de mão dupla. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula com a graça de Deus.